Olá, o vídeo hoje é uma atualização das leituras que eu tenho feito nos últimos meses, porque nem sempre eu dou conta de escrever individualmente sobre cada uma, né? Eu até posto ali as coisas que eu tô lendo, mas nem sempre elas viram texto. E isso de virar texto também é um dos assuntos de hoje. Como é que eu anoto, como é que eu registro as coisas para depois transformar em algo na newsletter ou em algo mais formal, tipo uma aula, uma palestra e tudo mais, porque a forma como eu registro me ajuda muito nesse processo. Então a gente vai falar disso, vou falar também de algumas leituras que estão em andamento e de algumas coisas de hábito de leitura mesmo, que eu acho que são bacanas, a partir de uma listinha que eu vi por aí, que eu achei assim, certeira. Vamos começar então com Orbital. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a capa inglesa. É um livro que minha irmã trouxe para mim no começo do ano, de uma viagem que ela fez. Eu também li a tradução no Kindle, né, que saiu por aqui pela DBA, com a tradução do Adriano Scandolara. E eu gostei bastante desse livro. Esse é um livro que foi premiado com o Booker Prize no ano passado. E ele é uma espécie assim, de uma meditação. Acho que é uma das melhores formas de descrever, porque se trata de um registro desses 6 astronautas que estão juntos numa estação espacial e vão ficar juntos por alguns meses, né? Eu acho que são seis astronautas. E a gente vai acompanhando o pensamento deles, né, nesse espaço confinado, nesse espaço um tanto despersonalizado, cheio de rotina, cheio, né, de regras ali para eles sobreviverem, também fazer o trabalho deles. E ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando esses vislumbres, porque não tem um aprofundamento em cada personagem, né? Vocês vão ver que a gente passa rapidamente de uma cabeça a outra e também a gente passa por este mundo que eles olham da janela deles, né, da janela dessa estação espacial, que é a Terra. Então essa Terra que está sempre em movimento, o que está acontecendo lá? Então, por exemplo, está acontecendo um mega furacão, é furacão que fala, mas enfim, esses eventos climáticos extremos, e eles vêm de fora esse evento que vai, por exemplo, destruir cidades, praias ali, milhares de pessoas vão morrer. E como é diferente você ver de fora, né, a Terra como algo, como um fenômeno, né, não quase como um espaço onde você vive, como algo externo mesmo, né, porque eles estão literalmente fora, mas assim, quase que desconectados de certa forma, mas com essas lembranças muito vívidas do que é a vida lá, das pessoas que eles amam. Então, conforme a Terra passa, por exemplo, pelo Japão, tem uma personagem que lembra da mãe que morreu, lembra da infância. É muito bonito, muito bonito. São vislumbres desses pensamentos, vislumbres dessa terra que a gente está destruindo também. Você fala muito disso aqui, né? A partir desse evento climático que eles estão percebendo e que eles só podem registrar a partir de fotos, eles não podem salvar ninguém, né? Não tem o que eles possam fazer a não ser esperar a nave dar outra volta e outra volta e outra volta, né? Muito, muito bonito. Por isso chama orbital. Ele é separado pelas órbitas que essa estação espacial dá ao redor da Terra. E quando eu terminei, eu recebi uma indicação do Felipe, que o Felipe tem um perfil muito legal no Instagram que chama, deixa eu ler aqui para não errar o nome, Felipe, aqui, Books, Cats and Jazz. E o Felipe sempre dá indicações muito bacanas e nem sempre eu consigo aderir a todas, né? Porque a lista de leituras é sempre enorme e infinita e a gente sempre tem coisas engatilhadas, né? Eu, pelo menos, tenho desejos e desejos de leitura que eu vou botando em pilhas, mas elas vão mudando o tempo inteiro porque outros desejos passam na frente, né? Isso é a forma um pouco como eu me organizo sem me organizar, né? Mas ele me indicou esse aqui, Os Funcionários, da Olga Havne, não sei como é que se pronuncia esse nome. Essa capa muito bonita. Esse aqui é um projeto gráfico. Vamos dar uma olhada aqui. Projeto gráfico. Ó, aqui a capa foi feita pelo Estúdio Arquivo. Muito legal. E a tradução aqui, vamos ver, Leonardo Pinto Silva. Esse livro, ele tinha saído já faz um tempo, eu tinha ele aqui em casa e a partir da indicação do Felipe eu fui pegar porque ele achou que tinha uma aura parecida, de certa forma, com o Orbital. E eu entendo o que ele está dizendo, porque aqui a gente está também acompanhando humanos, né, uma tripulação, numa nave, então de novo um espaço confinado, de novo um espaço que você tem que conviver ali semanas, meses, com pessoas que você até então não conhecia direito. Mas aqui tem um fator diferente. Não tem só humanos nessa espaçonave, né? Tem seres meio híbridos, meio robóticos,
a gente não entende muito bem, e esse livro não vai te explicar exatamente o que está acontecendo. Eu não consigo dizer para ninguém se eu entendi exatamente qual é a dinâmica dessa aeronave, por que aquelas pessoas estão ali, que tipos de experimentos são feitos ali. O que a gente sabe é que sobraram poucos humanos. Esses humanos, alguns até acho que se voluntariaram a ficar nessa espaçonave. E ali eles trabalham, então é um livro que fala sobre trabalho, né, sobre essa obrigação de certas coisas, mas é um trabalho diferentão, eles às vezes têm que entrar numa sala e só interagir com objetos e elementos e seres que estão ali. Parece um tanto que a humanidade deles está sendo testada, né? E o que é ser humano? E os humanos que são humanos mesmo se perguntam se eles ainda são humanos, tem dúvidas se eles ainda são humanos, né? Se eles perderam muito daquilo que os fazia humanos, tipo conexões, relações, né? Desde relações com as pessoas mesmo da Terra, como relação com a natureza, com o planeta, com o universo. E os que não são humanos mesmo, eles ficam se questionando se eles não viraram humanos, de tanto que eles convivem com esses humanos e de tanto que eles gostariam de ser humanos. Então é um livro estranhão, ele é todo fragmentado, ele vem assim, deixa eu ver se dá para vocês verem, deixa eu ver se foca. Ele vem assim com depoimentos, então depoimento 010, depoimento 019, depoimento 49, e você vai acompanhando eles meio fora de ordem, sem saber exatamente quem são essas pessoas, às vezes elas se repetem, mas você percebe que elas se repetem a partir de alguns elementos. É uma coisa para te deixar confusa mesmo. E eu terminei gostando muito desse livro, né? No começo eu falava, meu Deus, o que eu tô lendo? Eu não tenho certeza do que eu tô lendo, mas depois eu me envolvi grandemente e às vezes eu penso em certos elementos desse livro ao longo do meu dia, ao longo das minhas semanas e tal. E foi também uma coincidência, porque eu não vi imediatamente depois, que eu esteja neste momento, né? Então eu li esse livro, esse aqui eu li em junho, esse aqui eu li quando? Deixa eu ver se os funcionários, que eu li bem na sequência mesmo. Em junho também, então esse aqui eu li mais pro começo, eu li mais pro fim. E agora que estamos falando que é em setembro, agosto, setembro, eu tô assim viciada de novo em Alien. Alien o filme, sabe? O Oitavo Passageiro, com a Sigourney Weaver. Então, eu voltei a ficar fascinada por esse filme. É um filme que me perturbou muito durante a adolescência e passava muito na TV, então eu revi várias vezes e tal. E lançou uma série nova na Disney, né? No Disney Plus, que chama Alien Earth, né? Alien Terra. E aí eu fui começar a assistir a série e meu filho ficou perguntando coisas que às vezes, né, eu só consigo assistir a série com ele aqui. E eu tava tentando até evitar que ele visse muito, porque Alien é uma coisa meio assustadora, né? E ele foi perguntando tanto que eu falei, ó, já que estamos nessa saga de rever filmes, a gente tem, né, eu tenho visto vários filmes emblemáticos com ele, filmes assim, Jurassic Park, Tubarão, e a gente tá super investido nesse rolê. Eu falei, vamos ver o filme então. Se ficar muito assustador, a gente desliga. E aí eu peguei o filme original, Alien, o Oitavo Passageiro. Ele adorou, não ficou assustado, porque o Alien ali é um tanto tosco ainda. Mas a Sigourney Weaver é maravilhosa. Que mulher. Adoro que é ela que leva o filme, que carrega o filme, porque o filme se passa nessa nave, então nesse ambiente confinado, onde está essa tripulação que de repente desce ali num planeta e acaba embarcando com uma espécie alienígena que é um parasita, né? Ele precisa do seu corpo para sobreviver, ele vai usar a sua energia provavelmente matar e sair dali. E ele é um bicho, então ele tá agindo por puro instinto e ele vai matar todo mundo ali, né? Então, se você não viu esse filme, desculpa te dar um spoiler, mas é isso que acontece. Então, o medo do filme é muito menos ver o alien, ver aquele elemento ali bizarro e um tanto nojento, e mais esse medo desse espaço confinado, de onde você não pode fugir, né? Assim, você sabe que tem algo ali para te destruir, mas você não tem para onde ir. Então, casa muito, né? Com esses livros que eu li. Esse aqui não tem nenhum elemento de terror, nenhum elemento de medo. Esse aqui já tem um elemento de suspense, um elemento de violência. E aí, de repente, eu tô imersa em Alien totalmente. Alien 2, pra mim, o melhor, né? Que nem chama Alien 2, chama Aliens, no plural. Maravilhoso. E a série eu tô gostando muito. Então, pra quem gosta desse tipo de coisa, e olha que eu não sou das pessoas que mais amam passar medo vendo, tá? Então, tô falando isso, é interessante mesmo para quem não tem interesse em coisas assim hiper assustadoras, vale muito a pena.
essa série, pelo menos até aqui, né, os capítulos que saíram, eu tô gostando bastante. Bom, na sequência desses dois, eu li o Colibri, que é um livro que eu acho que eu já falei muitas vezes aqui em vídeos, né? Falei no vídeo da Flip, com certeza, acho que tinha falado num outro. E é um dos melhores livros que eu li no ano, então é esse aqui, né? Não sei se pelo celular dá pra vocês verem. A capa, que é uma capa super bonita, foi publicado pela Autêntica Contemporânea. E ele foi traduzido pela Carina Giannini. É um romanção familiar, assim, que acompanha este personagem, que vai contando pra gente essa história desse casamento meio fracassado, que se torna fracassado ainda mais com uma informação um tanto misteriosa do psiquiatra da mulher dele. A gente descobre que ele vem mantendo um relacionamento extraconjugal com uma pessoa lá da infância dele, que tem um trauma familiar, uma irmã que morreu, como morreu, a gente vai descobrindo aos poucos isso. E o que eu gostei mais é que a narrativa, ela se reveza entre ser um romance mais convencional com capítulos que a gente vê trocas de mensagem, então trocas de e-mail, trocas de SMS, trocas de WhatsApp, né, trocas de carta mesmo, a depender do tempo que a gente está tratando, né, porque assim passa por várias décadas. Então quando esse personagem é criança, adolescente, jovem adulto, ele ainda troca cartas, depois essa correspondência vai mudando, né, a tecnologia. Então eu gostei muito, assim, ele é engraçado em alguns momentos, né, o narrador que conta a história, ele é sagaz, assim, tem umas tiradas muito boas e ao mesmo tempo também é muito dramático, trágico. Eu lembro ali que eu tava terminando de ler na mesa da sala, o Joca tava comigo ali pintando e ele falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, é o livro. Ele, ai meu Deus, você chora até com o livro. E choro mesmo. Chorei assim de escorrer lágrimas mesmo, eu achei muito bonito. Com certeza uma das melhores leituras que eu fiz no ano, então esse eu recomendo assim demais. Depois dele, eu li também outros dois livros que já falei bastante aqui, então vou falar brevemente. Esse, O Verão de Liliana, O Invencível Verão de Liliana, da Cristina Rivera Garza, e esse também da mesma autora, Autobiografia do Algodão. Os dois foram traduzidos pela Silvia Maximini Félix, e os dois me marcaram, assim, grandemente, grandemente mesmo. Eu fiquei muito, muito tocada com os dois. Esse aqui, primeiro, fala de um tema muito difícil, que é o feminicídio da irmã da autora. Então, 30 anos depois que esse feminicídio aconteceu, ela resolve escrever sobre ele, porque é também um outro momento jurídico, né? Porque quando a irmã dela morre na década de 90, não se existia essa punição por feminicídio especificamente, e o assassino da irmã fugiu, nunca foi preso. Então, ela narra isso aqui a partir de relatos, de documentos, e me marcou muito a forma como ela usa a ficção também para preencher o espaço das coisas que ela não conseguiria saber, né? Então ela trata o depoimento dessas pessoas, desses amigos de Liliana, que provavelmente eram depoimentos duros e difíceis e até um tanto secos, né? Eu estou imaginando isso. Quando você lê, parece que você está lendo um romance mesmo. E isso não traz nenhum demérito ao fato de que é uma história real, porque eu acho que tem muita gente que se incomoda, tá, mas é uma história real, mas você está ficcionalizando algumas partes, então você está destruindo o real da história. Não é isso, gente, pelo amor de Deus, assim, a gente tem que abrir nosso coração para entender que certas coisas, ou a gente faz uso da imaginação e da ficção, ou a gente não vai ter como contá-las, né? A gente precisa imaginar, a gente precisa cobrir certas lacunas, e a gente vai ser sincero quando a gente fizer isso, né? Isso aqui não é um trabalho jornalístico. Né? Quando a gente está falando de jornalismo, de registro histórico, dessas coisas, é um outro rolê. A gente está falando aqui da tentativa de reconstruir um momento terrível da vida, né, dessa autora, que foi a morte da irmã, e ela se faz desses mecanismos. Né? Nossa, eu tô achando que tá ficando muito claro, peraí. Ah, sim, tá melhor, porque deu uma luzona aqui em casa. Então, é esse o livro, e eu tô falando tudo dessa ficção e desse uso da ficção para preencher essas partes históricas, porque é justamente o que ela faz na Autobiografia do Algodão em maior escala. Porque da irmã dela, ela ainda tem muitas fontes para contar quem era a irmã, o que estava se passando nos últimos dias com a irmã. Ela tem cartas, cadernos que a irmã deixou registrado. A irmã escrevia muito, escrevia diários e tal. Então, é muito bonito o que ela consegue fazer aqui dessa construção, mas com muitos elementos. Aqui em Autobiografia do Algodão, que ela escreve antes desse livro, mas que aqui no Brasil saiu depois, ela vai tentar contar a história da família dela. Então, lá do tataravô dela, da tataravó dela, que eles moravam na fronteira do México com os Estados Unidos.
E ela vai contar como eles tentaram se estabelecer, todos os dramas que eles viveram, como eles tentaram vários tipos de sobrevivência e quase morreram inúmeras vezes. E o algodão é uma dessas coisas que eles tentam nessa vida, né? Que na verdade o governo estava tentando investir no cultivo do algodão para ocupar aquelas terras para que os Estados Unidos não invadissem mais e mais daquele território mexicano. E ela tem pouquíssimos elementos históricos para fazer isso. E ela vai falar o porquê, né? Primeiro porque ela tem uma frase aqui que fala que gente do campo deixa pouco para trás, né? Deixa pouco registro. Deixa, assim, nomes de família, deixa causos, deixa receitas, mas deixa poucos registros históricos, né? Então, o que ela vai usar? Ela vai usar certidões de nascimento, ela vai usar fotos, as poucas fotos que ela tem, né? Ela vai usar relatos dos familiares que ainda estão vivos, mas muito se perdeu. E como é que ela conta isso que se perdeu? Ela imagina. E ela faz aqui o que a gente chama de fabulação crítica, que é um conceito muito usado por uma teórica negra importantíssima que chama Saidiya Hartman, que é esse uso da ficção, uso da fabulação a serviço de não deixar uma história desaparecer, né? Não deixar a vida de um certo povo normalmente marginalizado desaparecer pela falta de registro. Então, é muito, muito bonito. Os dois livros dela são categorizados como romances, né? Eles não são categorizados como não ficção. Mas ela está tentando contar uma história real a partir da ficção. Alguns poderiam chamar de romance histórico, mas não é isso que ela está fazendo aqui, porque em muitos momentos ela interrompe essa fabulação desses personagens, então ela imagina que os avós dela teriam conversado, que eles estavam comendo, né? Então, assim, você encara eles como personagens mesmo, mas ela intercala isso com relatos próprios dela nessa investigação. Então, eu fui de carro até tal lugar, entrei na prefeitura, entrei no arquivo histórico, levei meu filho, o que meu filho acha disso? Então, assim, é bem fragmentado e bem bonito, bem diferente, eu acho. E eu adoro ler coisas diferentes que se propõem a ser uma mistura de várias coisas, né? Muito, muito bonitos. E aí, esses dois livros, eu acho que eles são uma deixa importante para a gente falar de como a leitura que nos impacta pode virar um texto, né? Se você quiser. Não é todo mundo que digere livros e digere a vida escrevendo, né? Parece que a gente fala isso como se, nossa, todos deveriam escrever, mas cada um tem seus mecanismos de, enfim, de se apropriar das coisas que vive, né? E o meu é escrever. Então, eu leio e automaticamente eu escrevo. Para mim, as duas coisas estão sempre conectadas, né? E eu acho que eu melhoro a minha escrita quanto mais eu leio e quanto mais eu escrevo, eu melhoro como leitora. Esse é o meu grande processo, né? E esses dois livros me inspiraram a escrever, né? Então esse aqui, num primeiro momento, me fez escrever a partir da raiva mesmo, né? Da raiva da violência contra as mulheres. Então vocês veem aqui que ele tem várias marcaçõezinhas, né? Que eu vou direto ali. Então eu leio sempre, gente, com uma lapiseira em mãos, sempre, sempre. Sou apaixonada por lapiseira. Essa, inclusive, é uma que eles dizem lapiseira profissional da Pentel. Porque ela é mais estável, ela é mais duradoura também. E eu leio sempre grifando, circulando, anotando nas margens, anoto também na primeira capa, nas páginas do final, não sei se dá pra ver aqui, ó, eu anotei coisas. Tudo assim que me vem no momento, né? Eu não anoto já pensando em escrever, acho que esse é um ponto importante, eu anoto porque tenho a necessidade de anotar, porque aquilo vai rondando a minha cabeça para eu não esquecer aquilo que eu pensei, porque eu tenho uma noia de esquecer as coisas, eu anoto, né, até para poder me libertar daquele pensamento e seguir em frente no livro em paz, com a certeza de que aquilo não será perdido se eu quiser retomar em algum momento, né? E depois que eu faço as anotações e faço várias inscrições no livro, se esse livro me tocou muito, automaticamente eu terei vontade de transformar tudo isso num texto, né? E que cara esse texto vai ter? Ele vai ter muitas caras, né? Quando a gente fala sobre escrever sobre livro, eu estou procurando aqui no meu computador o texto para compartilhar com vocês, mas porque quando a gente fala sobre escrever sobre livro, a gente às vezes pensa só que a gente trata de resenhas mais formais, né? Então aquelas resenhas que a gente lê na imprensa ou em veículos de literatura, né? 451, que você vai ler na New Yorker e tudo mais. Esse é um formato super legal, eu gosto muito, admiro muito o trabalho de crítico literário, que não é só da Pitaco, né? Crítico literário, quando a gente fala críticos mesmo,
são pessoas que estudaram pra caramba, pessoas que têm uma bagagem, que leem amplamente, né, e entendem de conceitos básicos ali, para transformar aquilo que ficaria só na opinião pessoal em uma opinião um pouco mais crítica mesmo, né? Acho que esse é o termo, assim, que não é só eu gostei ou não gostei, me agradou ou não me agradou, né? Tenta explicar a partir da estrutura, a partir da proposta do texto, o que foi que agradou e o que não agradou, né? Que eu acho que é esse o pulo do gato, né? O gostei ou não gostei é um campo muito fácil e preguiçoso às vezes. Eu acho que a gente tem que ir adquirindo ferramentas para falar do porquê que eu gostei e não gostei, não só para falar para os outros, mas para a gente mesmo, né? Para a gente se alimentar dessas informações, até para entender o que foi ali que pegou, para ou eu ir atrás de mais livros como esse que eu tanto gostei, ou para não ir atrás desse tipo que não me agradou, né? E é uma questão muito pessoal, mas eu acho que é sempre bom investigar. E aí esse livro, né, nesse caso que eu não estou estudando ele para nada especificamente e tal, ele me inspirou a escrever para a newsletter, que é um projeto pessoal. Então, estou falando tudo isso para a gente lembrar que é sempre a partir de um ponto muito íntimo que eu venho escrevendo sobre esses livros e publicando na internet há tanto tempo. É o jeito que eu gosto de fazer, né? Existem muitos jeitos, eu acompanho várias outras pessoas que têm mais essa escrita de crítico literário, né, de crítica literária, mas eu particularmente gosto de escrever a partir daquilo que despertou em mim, né? Tipo, o livro entrelaçado comigo, o filme entrelaçado comigo, a música entrelaçada comigo e com outras coisas que às vezes vão aparecendo meio que assim de forma espontânea, né? Então esse O Verão de Liliana, eu terminei de ler, eu tava de férias, então tava assim num momento super gostoso, descansando, mas bateu pesado assim em mim, né? E aí eu escrevi um texto pros assinantes da newsletter, que eles recebem, né, intercalado com esse vídeo, que esse vídeo chega primeiro para eles também. Na semana que eu não mando o vídeo, nem escrevo a newsletter aberta para todos, eu mando o que eu chamo de inventário de inspirações, né? Então, normalmente são 10 itens de algo. E esse algo pode ser qualquer coisa, né? E nesse caso aqui, eu escrevi 10 itens a partir desse livro. E o primeiro deles é: o amor de um homem pode ser a coisa mais perigosa a acontecer a uma mulher. E aí eu trago uma citação, né, da Cristina Rivera Garza. Quem em sã consciência seria contra o amor romântico? As centenas de mulheres assassinadas por seus parceiros poderiam responder a essa pergunta de muitas maneiras inéditas, né? E aí vem o eu de novo. Inéditas porque todo horror é único e ele nos ronda o tempo inteiro. Os homens amam quase sempre sem preocupação. As mulheres não. São tantas as histórias que ouvimos, tantas as que presenciamos. É preciso vigiar o próprio amor, ter o máximo de certeza de que é seguro. É preciso vigiar o próprio amor, ter o máximo de certeza de que é seguro. E ainda assim, estar pronta para caso ele se transforme num monstro, caso ele se vire contra nós, caso ele nos machuque, nos mate. A escolha de para quem se dirige o amor é então das mais essenciais. A possibilidade de uma vida plena depende disso. De encontrar alguém que queira nos ver crescer, ocupar espaço, sonhar projetos, executar desejos. Alguém que nos veja e fique feliz em dizer: lá vai uma mulher livre, como pensavam os amigos de Liliana ao observá-la passar pela faculdade. Liliana Rivera Garza foi assassinada pelo ex-namorado no dia 16 de julho de 1990. Na época, a palavra feminicídio não constava no Código Penal mexicano e nem na boca das pessoas. Abre aspas. Chamar as coisas pelo nome geralmente requer a invenção de novos nomes. Fecha aspas. E assim eu continuo. O texto, trago dados aqui do Brasil, né, que tinha acabado de sair, no dia que eu estava escrevendo, tinha acabado de sair um número horrível, né, de quantas mulheres a gente perde por dia, por hora, para o feminicídio, né. E é um texto profundamente pessoal, assim, de um desgosto, que é saber que isso acontece o tempo inteiro e acontece ao nosso redor, né? Não é uma coisa longe e nenhuma de nós está a salvo, né? Então, pra vocês verem como me marcou bastante. Esse é um dos jeitos que eu trabalhei as coisas que eu anotei aqui, né? Tanto as minhas anotações pessoais, como os trechos que mais me agradaram, né? E que foram fazendo um bem bolado com aquilo que eu queria dizer, né? E selecionar qual é o trecho que cabe em cada texto é muito particular, né? Eu gosto que essas coisas sejam orgânicas, que eu esteja escrevendo e eu lembre daquele trecho, né? Eu não gosto de forçar a barra, eu quero usar esse trecho, então farei o texto ao redor dele.
Não costuma funcionar assim para mim. Funciona, na verdade, no caminho contrário para mim. Eu escrevo e lembro, ou tenho necessidade de buscar algo ali e esse algo aparece porque, na verdade, está compondo todo o pensamento que eu tinha ao redor desse livro, ao redor da história, né? E aí, com a leitura desse livro, pensando sobre essa junção, né, de documentos históricos e a ficção, quando eu li a autobiografia do Algodão, eu senti essa vontade de escrever sobre esse exercício que essa autora faz, né? E aí sim eu escrevi uma edição aberta para todos os apoiadores, e essa edição aberta eu chamei de A Fabulação Crítica a Serviço do Real, e aí foi um texto mais quase que explicando um conceito, né? Um conceito que estava me rondando, que eu mesma fui pesquisar, fui atrás de entender mais e senti essa necessidade de escrever. E, de novo, não é escrever para os outros, né? Eu tinha essa necessidade de escrever para mim, porque a partir do momento que eu escrevo e vou juntando esses elementos de pesquisa e vou atrás de compor esse texto, eu mesma vou entendendo melhor aquela questão que eu me propus investigar, né? Então, só para ler um comecinho do texto, fabulação não é uma palavra que habita as redações de jornalismo. Jornalismo é onde eu habito, né? Fabular é do campo da invenção. Não combina com o ofício de contar o que realmente acontece no mundo. E para isso, portanto, nos apoiamos em outras ferramentas: entrevistas, relatos, transcrições, documentos, dados. Mas e quando essas opções não existem, ou são escassas, ou são fragmentadas? Né? E uma pausa aqui no texto, porque esse exercício que a Cristina está fazendo mexe, obviamente, comigo, porque eu sou essa jornalista, porque eu sou a pessoa que não posso misturar a ficção de jeito nenhum. E foi pensando sobre isso que essa questão foi, né, martelando na minha cabeça. E é por isso que eu decido começar o texto incluindo o jornalismo na jogada, né? Me colocando como jornalista, e jornalista que está vendo a fabulação a partir desse ponto, onde não é legal usar a fabulação no jornalismo, mas ela serve a outros propósitos, né? Então, retomando o texto aqui, né? Mas e quando essas opções não existem, ou são escassas, ou são fragmentadas? A história de um momento assim, fraco em provas, não será contada? A história de populações, de modos de vida, de pessoas comuns que foram extraordinárias, sem alarde, ou marginalizadas de propósito, serão perdidas, ignoradas? Por muito tempo foram, e ainda são, mas há quem tente impedir. Quem impõe a resistência a esse império do exclusivamente embasado no real como única forma digna de recuperar fatos. Saidiya Hartman é uma dessas pessoas, alguém que aplica o conceito de fabulação crítica para dar voz e corpo a momentos personagens que desapareceriam sem um tanto de imaginação misturada a elementos históricos. O fabular a serviço do registro, um fabular conectado a pesquisas rigorosas. Porque é isso, não é um fabular qualquer, não é uma ficção qualquer, né? Não é um romance que a ficção pode tudo, você vai seguir por qualquer caminho, você vai fazer várias opções ali, mas, né, as opções vão te agradar ou não vão te agradar, mas você não está preocupado se aquilo é tão verídico assim. Não, esse fabular do qual eu estou falando aqui da Cristina Rivera Garza, da própria Saidiya Hartman, é um fabular que poderia ter sido assim. A partir de tudo que eu vi, a partir de todos os dados históricos, de tudo que eu venho pesquisando, provavelmente aquilo ali seria desse modo, né? Mas como eu não tenho como afirmar com fatos, eu vou para a ficção. Não sei se está ficando mais compreensível, né? A partir disso. E aí eu vou contar o que a Saidiya Hartman fez no livro dela, que chama Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, que ele usa documentos e imagens esparsas para contar a história de mulheres negras que desafiaram a norma da época em que viveram. E é o que também faz a Cristina Rivera Garza. É aqui que entra a Cristina Rivera Garza, é aqui que eu conto nesse texto qual foi a minha percepção e qual estava sendo a minha percepção, porque eu ainda estava lendo a autobiografia do Algodão. Isso é uma outra coisa. Nem sempre eu espero terminar de ler um livro para escrever sobre ele. Às vezes a coisa está tão latente, está tão assim intensa dentro de mim que eu preciso escrever ele enquanto eu estou lendo. E não há nada que nos impeça de fazer isso, porque eu não pretendo com os meus textos chegar numa totalidade da análise da obra. Eu não acho que existe... Primeiro que eu não acho que existe essa possibilidade de jeito nenhum, nem que você faça uma tese de doutorado, que você escreva 10 mil livros sobre aquele livro, tá? Eu não acho nunca que a gente vai esgotar as possibilidades de interpretação, né? As possibilidades de... não sei, de ser uma lente para outras coisas, né? Porque às vezes você está lendo um livro que é sobre um tema muito específico, mas ele te abre para um conceito que vai fazer você enxergar
todo o restante que você vinha lendo, que você vinha vendo, as conversas que você tem, de forma diferente, né? Então, assim, eu não pretendo esgotar, então por que esperar terminar, né? Porque meus textos, eles não estão se propondo a dizer se o livro vale a pena, não vale a pena, se eu gostei ou não gostei. Estou querendo mostrar com o texto que primeiro parte de uma vontade pessoal, né? De novo, estou repetindo isso. Ele parte dessa vontade de querer extravasar isso, de transbordar isso que eu estou pensando para um texto e assim eu olhar de fora aquilo que estava me perturbando, né? Então, tá tudo bem ele acontecer no começo da leitura, no meio da leitura ou no fim da leitura, né? Ele não é nunca uma tentativa de colocar um selo de foi bom, foi terrível, foi maravilhoso, leio, não leio, tal. Às vezes eu vou fazer comentários do vale muito a pena, né? Porque eu acho que vale muito a pena, mas para cada um vai valer de uma maneira diferente. Enfim, então esse texto teve isso. E ainda teve outra coisa que esse texto, a Autobiografia do Algodão, me inspirou a fazer, né? Ela vai contando ali muito a história da família dela, e ela acaba tendo mais registros dos homens dessa família, né? Ela registra também as mulheres da maneira que ela consegue, de uma maneira muito bonita, mas a gente vê que há um registro menor das mulheres, e a gente sabe por quê, né? Porque também fomos marginalizadas, também fomos colocadas de lado, né? Diminuídas. Isso me fez pensar o quanto, ou quer dizer, como eu sei pouco sobre as minhas, né? Avós, tataravós, como eu sei muito, muito pouquíssimo sobre elas e sempre coisas muito do campo doméstico, que era o campo que elas habitavam, né? E aí eu decidi escrever um texto sobre isso, que foi um outro inventário de inspirações para os apoiadores, né? Então, eu chamei de um inventário da reconstrução, que é a reconstrução dessa memória. E da qual eu poderia fazer, né, o uso da fabulação crítica, mas eu decido aqui contar o que eu tenho de pouco, né, o pouco que eu sei. Então eu escrevi assim no item 1, né, de Minas Gerais. Essa é a resposta que minha mãe dá quando pergunto de onde a família dela veio. De Minas Gerais. O resto não se sabe. Talvez alguns parentes tenham vindo da Espanha, ou de Portugal, ou da Alemanha, mas essa informação se perdeu no tempo, se perdeu pela falta de um registro oficial. O que ficou foram os nomes de avós e bisavós. Norvina, Belmira, Celuta. Repete comigo. Norvina, Belmira, Celuta. Parece que estavam na boca de tão diferentes que soam. Nomes que sumiram da rotina, só aparecem mesmo quando se resolve contar uma história antiga. E aí eu abro aspas com uma aspas da Cristina Rivera Garza, né, traduzida pela Silvia Maximini Félix. A gente do campo deixa poucas pegadas, um ditado, 2 ou 3 anedotas, filhos, deixa perguntas, deixa um nome. Porque muitas vezes o que a gente tem desses familiares são só o nome, né? Quando pergunto o que restou delas na memória, minha mãe narra momentos em que as comidas são o centro. Um biscoito muito bom, uma bala de coco no ponto perfeito, colocada direto na boca dos netos, por medo que eles melassem a mão e a cozinha inteira. Há também a lembrança da submissão, da total entrega e aceitação ao marido. Eram outros tempos, tempos em que isso era esperado, até mesmo celebrado, mas não por minha mãe. Se ela resolve me contar essa parte da submissão, desse modo, é porque para ela aquilo não caiu bem, assim como não cai para mim. Eu gosto de pensar que sou quem sou por ter sido forjada na história de mulheres radicalmente independentes. Mas há um desejo que não encontra pé na realidade, um desejo que tenta omitir costumes e estruturas de uma época em que eu só posso imaginar. Né? E aí eu vou contar aqui que a Cristina Rivera Garza, ela encontra esses momentos documentais que vão contra aquilo que ela queria imaginar daquelas pessoas. Então, num determinado momento, ela descobre que o avô raptou a avó dela para casar com ela. Ela depois vai fazer assim um contraponto histórico que muitas vezes os jovens faziam esse rapto, entre aspas, não era bem um rapto, mas só para justificar e a família ter que casar as pessoas ali e até mesmo não ter que arcar com os custos do cartório para o casamento. Então pode ter sido isso, como pode ter sido um rapto mesmo. Então chafurdar na história da família, investigar a história da família é também às vezes descobrir pontos desabonadores, vamos dizer assim, né? Pontos que a gente não queria saber ou a gente não queria ter isso como uma herança, porque eu pelo menos penso assim, né? Que muito do que se fez antes
de alguma forma eu carrego comigo, né? Não preciso carregar e fazer algo com ele, aquilo não precisa me definir, né? Aquilo não precisa me traumatizar para sempre, mas de certa forma está ali, não vai ser apagado, né? É uma herança que vem vindo e a gente escolhe o que fazer com ela, mas ainda assim é uma herança. Bom, esses foram os 3 textos, então, que acabaram saindo disso. E eles saem sempre só porque eu estou fazendo anotações ao longo de toda leitura, né? Então, eu incentivo muito que você faça isso. E aí, anotações do jeito que você preferir, né? Cada um tem um gosto. Tem gente que detesta escrever no livro. Eu entendo, tá? Eu entendo, mas não concordo. Eu gosto do livro bem usado, o livro com a minha cara, livro que... Este é o livro da Bárbara, não é o livro da livraria, né? Não, assim, eu não vou confundir meu livro com o de ninguém. Eu posso pegar o da minha amiga e terei certeza que aquele não é o meu livro, porque o meu livro foi marcado por mim. Então eu escrevo a lápis, depois eu transporto para caderninhos, ou para o próprio livro, ou para o WhatsApp, ou direto para um texto. Faço de várias formas, mas fato é que só dá para fazer isso porque eu tô numa conversa constante com o livro enquanto eu estou lendo. É mais do que uma leitura atenta. Eu diria que é uma leitura engajada, sabe? Eu estou conversando com o livro. Eu estou o tempo inteiro também escrevendo com o livro, né? Com este autor. Não a partir dele, não sobre ele, com ele, junto com o que ele está me despertando. Eu tô ficando muito filosófica, muito romântica em relação aos livros, pode ser um pouco, mas, de novo, é a forma como eu, né, faço sentido das coisas que acontecem comigo, a partir da escrita, a partir da leitura. Outras pessoas usam outros mecanismos e são tão bons quanto, né? Cada um sabe o que serve a si mesmo. Bom, o que mais que eu ia falar nesse vídeo? Acho que ia falar das coisas que eu tô lendo, né? Aqui tá meu caderninho, ó. Não sei se eu já tinha mostrado para vocês, é o caderninho que eu levei para Flip, é o caderninho que eu anoto tudo. Eu não fico usando cadernos diferentes para cada coisa, acabo anotando tudo no mesmo, que é o modo mais fácil que funciona para mim. Neste momento, estou fazendo várias anotações. Eu devo também ter feito um videozinho, que se der tudo certo eu vou mostrar já já, que são as anotações que eu tenho feito da releitura de Conversas entre Amigos, da Sally Rooney. Este livro, que é o primeiro da autora, foi traduzido aqui no Brasil pela Deborah Landsberg, que sempre faz traduções muito bacanas da obra da Sally Rooney e de outros autores também que eu gosto muito. E eu tô lendo isso aqui para uma aula que eu tô montando, que depois vou contar quando sair a divulgação de onde vai ser essa aula, como vai ser, vai dar para todo mundo participar, vai ser online, vai ser legal e tudo mais. Mas enquanto isso, que eu posso dizer que eu estou relendo, é um livro que eu já reli muitas vezes, mas é diferente quando você vai fazer uma releitura para montar uma aula, para montar uma palestra, né? A gente presta atenção em outras coisas, talvez, e até por isso que eu peguei uma das edições que eu ainda não tinha relido no papel, porque eu tenho algumas edições ali, eu estou olhando ali numa estante, que eu estou numa estante com várias coisas da Sally Rooney, então eu tinha a edição antiga desse livro que saía antes pela Alfaguara, e tenho em inglês também. Mas essa edição aqui, que é a mais nova, eu acho que é a que está sendo vendida ultimamente, eu não tinha relido no papel. Então eu estou aproveitando essa releitura para escrever mesmo, para anotar, para fazer asteriscos. Vocês estão vendo? E eu vou fazendo em vários pontos, e aí também, como eu vou transformar isso em aula, eu tô sempre com as duas coisas ao mesmo tempo, o livro, o caderninho, que aí eu vou pontuando as coisas que eu acho que serão legais de eu destacar. E aí eu tenho uma mente muito esquemática, né? Eu gosto já de ler e pensar na aula a partir, por exemplo, do trecho que eu vou destacar, como é que eu faria a carinha desse slide, né? O que eu vou deixar na minha fala, o que eu vou deixar no slide, quais são os grandes temas. Eu começo a fazer tipo mapas mentais no meu caderninho. Não sei se tem algum deles aqui, porque às vezes eu faço aqui, às vezes eu faço no computador, mas eu vou botando umas setinhas, entendeu? Se eu gosto ou não gosto. Enfim, gente, coisas muito particulares, né? Cada um tem um jeito muito próprio de anotar. Mas é isso que eu gosto de fazer. Eu também tô lendo nesse momento um outro livro de autor irlandês, que é esse A Canção do Profeta. Esse é um livro que eu queria muito ler. Eu estava muito ansiosa para receber aqui a tradução, porque ele também foi ganhador do Booker Prize, né? Assim como o Orbital que eu falei. Ele ganhou em 2023, esse aqui do Paul Lynch, saiu pela DBA e foi traduzido pelo Rogério W. Galindo. Eu adoro quando o nome do tradutor vem na capa. Isso é uma coisa importantíssima para mim, quem traduziu, né? E eu tô gostando muito desse livro, então como eu tô fazendo algumas leituras ao mesmo tempo,
Conversa entre amigos, ele, mais um que eu vou falar já já, eu vou lendo só um pouquinho por vez, mas eu gosto muito dessa coisa de misturar vários livros e livros diferentes. Esse aqui trata de uma Irlanda distópica, meio que num momento fascista, num momento de ditadura ali desse rolê. E o começo da história vai lembrando muito o filme Ainda Estou Aqui, né? Então estamos falando de uma mulher que vai ter este marido levado por um regime autoritário e ela tá ali, de repente, com essa casa sozinha, com essa família que ela tem que cuidar e ainda por cima tentar descobrir o que aconteceu com o marido dela. Eu tô gostando bastante, eu tô no comecinho, deixa eu ver quantas páginas eu já li. Eu marquei aqui. Li 69 páginas. Bem interessante, recomendo bastante para quem gosta desse tipo de leitura. É um narrador que pula da cabeça dela para a cabeça do marido, então a gente vai sabendo um pouquinho de cada um. Tô achando bem instigante, acho que vale a pena. E aí, eu tô lendo, que aí eu não tô aqui, que eu tô lendo no Kindle, né? Eu não trouxe o Kindle aqui para gravar. Mas eu tô lendo um livro, assim, que eu diria que algumas pessoas vão achar um tanto inusitado para mim, né? Ou que não esperariam, né, que eu lesse. E vou falar que eu adoro quando as pessoas se surpreendem que eu tô lendo algo que elas não acreditam ser dignos da minha pessoa. Porque é tão bom a gente surpreender as pessoas. É tão bom a gente não ser aquilo que elas imaginam totalmente. Eu pelo menos gosto, assim, de habitar meio no entre, entendeu? Se você achou aquilo de mim, eu posso a qualquer momento te surpreender com uma coisa completamente diferente. Até porque eu defendo muito que a gente leia de forma eclética, em vários gêneros, né? E não se apegue, ou pelo menos não tenha preconceito de ler um gênero só porque a gente acha que as pessoas vão achar brega a gente ler, sabe? Nossa, vão falar, putz, esperava mais de você, ou tipo, perdeu pontos comigo, sabe essa lógica bem dos homens de você perdeu pontos comigo por isso? Acho péssima e vou sempre contra ela. Então, o que eu estou lendo? Quarta Asa. Quer dizer, eu já terminei esse Quarta Asa, agora estou lendo o segundo dessa série de fantasia, né? E eu tô lendo meio que em inglês, meio que ouvindo o audiobook, e é um livro que tem ocupado um espaço para mim, porque, né, é isso, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Como é que eu leio? Eu leio de acordo com o que eu tô afim, né? E em cada momento do dia eu tô afim de ler uma coisa diferente, ou tô mais atento, ou tô mais dispersa e tal. Esse livro, Quarta Asa, ele ocupou um espaço que é meio minha leitura da noite, minha leitura para desansiar, abaixar a adrenalina do dia de trabalho, né? Porque eu trabalho, peraí, deixa eu ajustar a luz. Eu trabalho, né, num jornal, meu jornal é à noite, então eu saio do trabalho pilhadíssima depois de ter colocado um jornal no ar, né? Um jornal para ser exibido no ar, que é tenso, tá, gente? Para quem não conhece essa profissão, tudo pode dar errado, porque tudo está ao vivo. Então, você está sempre tendo que prestar muita atenção. Então, esse momento do dia, da noite, que é o momento que a maioria das pessoas está relaxando, está parando de pilhar a cabeça, eu tô no auge do rolê. Então eu chego em casa aqui muito, muito, muito elétrica, e o que eu tenho feito para não ficar nem no celular, vendo rede social, e nem ficar vendo série, que às vezes eu engajo numa série muito boa, fico vendo série, eu acabo indo dormir muito, muito tarde, e é péssimo pra minha rotina, porque de manhã cedo eu tenho que ficar com meu filho já. Então eu tenho que acordar cedo, então eu tenho que dormir. Então este livro está ocupando esse espaço de que eu tenho que ter essa leitura que assim, eu não preciso prestar super atenção, sabe? Não tem conceitos cabeçudos, não é uma coisa que eu preciso depois anotar, ou que vai me dar vontade de escrever, porque se eu tô lendo um livro que me dá vontade de ficar anotando para escrever sobre ele, ferrou, eu não vou dormir, tá? Então este livro é um puro entretenimento, e eu adoro essas coisas. E aí eu caí nele porque a Nath, que é minha grande amiga, que eu já comentei aqui várias vezes, ela tem uma amiga do trabalho que leu, amou, e queria conversar com alguém sobre esse livro. E perguntou várias vezes pra Nath. E nessas várias vezes eu falando, não, ainda não li, ainda não li, ainda não li, não sei se vou ler. Porque assim, o que eu tinha ouvido falar dele, esse livro é um grande fenômeno, tá? Esse livro é um grande sucesso. Você vai lá na Amazon, você vai ver quantas mil estrelinhas, 5 estrelinhas tem. Então, assim, 20 mil. É nesse nível de grandeza, tá? Pra quem acompanha ali as avaliações da Amazon sabe que isso é muita coisa. E ele vai virar série na Amazon Prime, então é um grande rolê.
E se tem uma coisa sobre mim que vocês deveriam saber, é que eu gosto de saber qual é o apelo por trás desses fenômenos, né? Então eu fui uma pessoa que leu, como é que chama aquilo lá? Crepúsculo. Crepúsculo. Porque minha irmãzinha era adolescente, minha irmãzinha, que linda, minha irmãzinha hoje em dia tem o quê? 35 anos. Mas a minha irmã mais nova, quando saiu Crepúsculo, ela era adolescente. Ela leu, amou, adorou, viu os filmes e tal. E eu vi o filme e achava meio tosco. Eu ia falar, não, eu quero saber o que que é. Será que esse livro é muito mais legal do que o filme? O que que tem de apelo? Li, não gostei. Não gostei, mas entendi o apelo. Primeiro que aquilo não era voltado para minha idade, tinha elementos que talvez não fossem do meu agrado, mas eu entendi o porquê que as pessoas gostavam. E eu gosto de fazer isso porque eu gosto de ter minhas próprias opiniões, né? Então, assim, a gente começa a ver um monte de gente falando mal pra caramba, outros hiper apaixonados, e a gente fica assim, tá, o que eu devo pensar? Não que eu devo pensar sobre algo, eu poderia simplesmente ter desencanado e falar, gente, não penso nada sobre isso, mas eu sou curiosa e fui atrás. E isso aconteceu com várias coisas, tá? Algumas mais bem-sucedidas, outras bem menos sucedidas, tipo o Crepúsculo. E aí eu decidi que eu precisava, eu tava, na verdade, comecei esse livro porque eu ia viajar de avião, né? Eu viajei faz, sei lá, uma semana ou 2 semanas eu fui pra BH, é um voo super curto, mas eu morro de medo de avião e eu fico muito ansiosa. E eu não consigo prestar atenção em nada enquanto eu estou no avião. Então não dá pra eu ler o livro que eu tô lendo, não dá pra ver um filme, eu não consigo prestar atenção. Então eu falei, vou começar uma coisa assim, que é nova, porque eu preciso me distrair. E super me distraiu, tá, gente? Me distraiu em vários sentidos, né? Então vou dizer, desse aqui, eu vou expandir um pouco mais sobre o que eu tô achando. Como começar? Eu tô pensando como começar sobre isso. E assim, eu gravei áudios pra minha amiga, pra Canusha também, que costuma ler mais coisas de fantasia, assim como eu, que a gente gosta e tal. E esse aqui, eu acho que é o primeiro livro de fantasia desde Crepúsculo, porque eu acho que Crepúsculo se encaixa um pouco nesse rolê, que é essa fantasia com romance. Não é uma coisa que eu leio muito. Eu leio muita ficção científica, eu adoro fantasia, eu gosto do Senhor dos Anéis, né? Eu gosto de Harry Potter pra caramba. É, eu amo Jogos Vorazes, tá? Então, assim, pra falar. Só que Jogos Vorazes não é fantasia, é uma distopia, né? Que são vários conceitos aí que a gente pode falar, que são diferentes, cada um tem disputas sobre esses conceitos e tal, mas Jogos Vorazes é um que eu amo, sou apaixonada e gosto muito até hoje. E já li, reli várias vezes, já ouvi audiobook, gosto muito, continuo gostando muito e acho muito bem executado. Mas esse tipo de rolê que está muito agora na moda, que é o romance com fantasia, com sexo, com tudo mais, não é algo que eu tinha ainda conseguido passar das primeiras páginas, né? Eu lembro que teve um outro fenômeno. Qual que era o fenômeno? Alguma coisa com flores, rosas. Não estou lembrando do nome agora, mas foi um grande fenômeno. E eu tentei ler as primeiras páginas, não gostei, abandonei. Mas esse aqui comecei a ler e no começo acho que o que foi me motivando a ler foi uma certa irritação com aquela escrita e também por perceber que tinham vários elementos ali chupinhados de outras tantas fantasias, distopias, ficções científicas que eu gosto, né? Então, este livro, para quem nunca viu, não sabe o que é, ele é meio que uma mistura entre Jogos Vorazes, Divergente e Harry Potter. Porque a gente está falando de um mundo onde existem dragões, aí o elemento de fantasia, então é esse mundo que foi dividido, é um mundo que não tem tanta semelhança com o nosso, os locais são chamados de outro nome, assim, né? É o nosso mundo, claro, são pessoas, são humanos, num certo sentido, poderia ser a Terra, mas assim, o nome dos territórios são outros e tarará. E eles têm essa história de, sei lá, há 600 anos, eles unificaram o reino, esse lugar, não sei nem como chamar direito, porque tem esses problemas de construção de mundo, o livro. Então, tem coisas que às vezes eu não sei explicar muito bem, porque eu acho que o livro também não me dá esses elementos com muita certeza, sabe? Esse é um dos pontos da minha crítica. Mas eu queria já dizer, já dar o spoiler, que ele me cativou. Eu li até o fim, tô começando a ler o segundo. Então, pense nisso enquanto eu tô falando. E eles unificaram esse espaço, esse rolê, esse país, esse reino, a partir da ajuda dos dragões. E aí, eles estruturaram a sociedade deles de um jeito que acho que tem três, quatro grupos, né? Então existem os guerreiros que vão, né, subir nesses dragões e proteger tudo, porque eles estão em constante guerra com
os caras que ficaram para lá da fronteira dessa unificação. Né? Então eles têm que sempre estar armados, eles estão num momento de fragilidade quando a gente começa o livro. Alguma coisa está acontecendo, que os ataques estão ficando mais constantes e a defesa deles está ficando mais frágil. Então eles têm esse grupo que são os guerreiros, um grupo que são os escribas, tem um grupo que é tipo infantaria e sei lá, um outro grupo que deve ser médicos, não estou me lembrando agora. Tá vendo? Lembra muito Divergente. Divergente também era assim, tem 4 grupos, né? 4, 5 grupos. E a nossa protagonista, esse livro é escrito em primeira pessoa, então é ela nos contando a história dela em tempo real, no tempo presente, enquanto as coisas acontecem. Ela foi treinada para ser uma escriba, então para ser uma estudiosa, uma pesquisadora, alguém que trabalha com registros históricos, que trabalha com livros e tudo mais. A mãe dela, que é uma grande general, obrigou a garota a ser parte desses guerreiros aí, desses cavaleiros de dragão. E ela é toda frágil e acha que não vai sobreviver, é uma coisa brutal. Morrem com uma frequência, assim, é normal que morram. Então, o primeiro desafio para chegar até esse grupo é passar por um parapeito e já ali uma galera vai morrer. E isso sem problemas. E aí eles leem no fim do dia, ou no começo do dia, o nome dos que morreram. Jogos vorazes, muitos jogos vorazes, quando termina cada dia lá da batalha, que mostra no céu aqueles nomes das pessoas que morreram e você tem que meio que se acostumando e se dessensibilizando da morte. Né? É um tema ali, né, de como isso vai tirando a nossa humanidade. Jogos Vorazes é um tema de Jogos Vorazes, com certeza. Né? O elemento dragão tem muito essa lembrança do Harry Potter, porque ela vai falar sobre como cada dragão tem a sua personalidade, como cada dragão você tem que abordar de um jeito diferente. Lembra muito o 4º livro do Harry Potter, essa parte. Muito, muito, muito. E aí tem o elemento romance, né? Que no primeiro momento você acha que vai ser um triângulo amoroso, e aí uma das pernas desse triângulo logo cai em desgraça, e fica essa relação de você amar de repente um inimigo. É esse o mote, tá? Eu achei até que as partes do relacionamento já são bem executadas. Você sabe pra onde tá indo, você já sacou que eles vão ficar juntos, tá tudo bem. Mas fica de um jeito que você gosta de acompanhar e você começa a gostar desses personagens. Então, do meio pro fim, eu comecei a gostar mais do livro. Porque o começo eu achei assim que tem muitos esses problemas de construção de mundo. Às vezes ela narrava cenas de ação, e eu não conseguia entender muito bem onde eu tava. Sabe quando vai ficando confusa a narração da cena de ação? Mas ela tava aqui, subiu uma escada, o que aconteceu? E, pô, eu sou uma leitora acostumada a isso, eu gosto desse tipo de coisa. Então não é que eu vou me perder com tanta facilidade assim, mas me perco, né? E tem momentos muito bregas, gente. Então, assim, é preciso ler esse livro sabendo disso. E sabendo disso, dá pra você aproveitar, se for do seu agrado. E eu acho que um grande mérito dessa autora é ir te prendendo nessa história que vai rolando por baixo desse romance, que vai rolando por baixo dessa protagonista que é frágil, que tá sempre a ponto de morrer. Que é uma questão mais política, porque você vai avançando no livro e você vai descobrindo que esse reino, essa sociedade foi construída a partir de muitas mentiras. Então, a ameaça que eles acham que existe não é bem aquela. Na verdade, eles estão escondendo a ameaça real, que até então você achava que era uma coisa meio folclórica, e na verdade isso existe. E aí pessoas que você achava que não existiam mais, existem. Então isso é o que vai te prendendo, e eu acho que ela, depois do começo um tanto assim atribulado, essa escritora pega o jeito mais de focar nos personagens. Eu acho que num determinado momento ela deixa de ter que explicar muito sobre que mundo é esse, como ele funciona, que se você não faz muito bem fica meio chato, para depois focar nessas personagens. E aí você vai gostando, tem personagens que são divertidos e tal, e uma coisa para pontuar positiva é que é um livro muito progressista, né, em relação aos relacionamentos amorosos, sabe? É muito atual nesse sentido. Não é só coisa homem com mulher, né? Tem meninas com meninas, homens com homens, tem coisas bissexuais, fala assim também de sexo de uma maneira, achei bem progressista, coloca a mulher numa posição também de protagonista disso, e não só aquela que fica esperando, que tem que esperar alguém tomar uma atitude. E eu acho que isso é muito válido, e um registro muito válido para mulheres mais jovens que estão lendo isso, né? Porque esse livro ele tem um foco no público jovem adulto, né? E é sempre importante também a gente ir para os livros sabendo qual é o público alvo
daquela editora, né, daquela escritora, para quem ela está escrevendo. Isso não quer dizer que vai se restringir àquilo, né? Jogos Vorazes, por exemplo, ele é classificado como jovem adulto. E eu acho que quem é adulto mesmo, com bagagem de leitura, tem muito aproveitado esse livro, né? Não só jovens adultos. Eu acho até muito violento para jovens adultos. E traz discussões muito pesadas. Mas enfim, esse é o Quarta Asa. Eu li rapidamente o primeiro livro e tô começando o segundo. Confesso que agora que eu tô no segundo, todo esse fator mais eletrizante ainda não apareceu. Não sei se do meio pro fim de novo esse negócio vai engatar, mas por enquanto eu tô assim, nossa, tá uma lenga-lenga, sabe? Parece que tá rondando as mesmas coisas, os mesmos assuntos de quando terminou o primeiro livro. E isso é uma coisa que às vezes me incomoda. Parece, eu sei que é difícil, às vezes, você retomar um livro que foi muito bem sucedido, assim, com muito sucesso, e começar a continuação dele e fazer uma continuação tão boa quanto, né? Mas o que mais me incomoda é quando os assuntos não evoluem. Fica, assim, não dá para você manter uma série de livros rondando o mesmo tema. As coisas têm que mudar, as coisas têm que progredir, têm que evoluir, têm que se tornar mais complexas, mais profundas. Né? Eu digo assim, o dilema, né? O drama tem que se tornar com mais camadas, senão você está escrevendo o mesmo livro de novo. Então, depois eu venho contar o que eu estou achando desse livro. Mas assim, eu fico muito feliz de respeitar minhas próprias vontades de leitura sem pensar no que vão achar sobre mim, porque eu estou lendo isso. A gente lê o que a gente está a fim de ler, porque a gente quer ler e não só ser governada pelo desejo dos outros, ou que parece ser muito bacana num determinado momento, né? E falando em bacana, lembrei que eu acabei comentando da Kate James, né, que é essa pessoa que faz vídeos no YouTube, que eu gosto muito, muito dela, assim, eu acho essa mulher muito legal. Eu sinto que ela é meio que uma fada, assim, sabe? Tipo, uma elfa, talvez seja melhor. Me lembra um pouco a Liv Tyler no Senhor dos Anéis. Ela tem a pele bem pálida, assim, bem branca, um cabelo preto. E se vocês forem olhar o vídeo dela, vocês vão entender o que eu tô falando da Liv Tyler. Parece bastante a mesma aura, assim. E ela fala de livros de um jeito bem legal, de um jeito bem espontâneo, sem seguir essas regras, às vezes, da produção de conteúdo. Ela aparece quando dá, que é muito do que eu defendo. Eu apareço quando é possível. Eu gravo os vídeos no tema que me interessa, na duração que tem o vídeo, né? Não fico me perguntando ou me preocupando se eu deveria fazer vídeos mais curtos ou mais longos. Eles produzem o que eles produzem, né? Eles geram o que geram, são o que são. E aí a Kate, ela fez ela fez um vídeo muito legal falando das coisas que ela acha. Eu tô procurando aqui no meu celular que eu anotei todos esses itens, né? Ela fala que é uma listinha de hábitos de leitura que ela acha bacanas, assim, descolados, elegantes e tudo mais. E eu concordei com muitos desses, né? Que eu acho que tem muito a ver com muitas das coisas que eu falei aqui, que são os meus hábitos de leitura na prática, né? Então ela fala, o número 1 dela, ler não só lançamentos, né? Então não ser só provocada por lançamentos, que é uma coisa que a gente sabe que é muito atraente, tem várias postagens, tem gente recebendo livros, o livro às vezes é lindo, tá todo mundo comentando sobre o livro, mas isso não é a única opção, né? Tem muita coisa bacana, antiga, mesmo filmes. Eu sou uma pessoa assim que eu vejo mais filme antigo, né? E revejo filmes que eu já vi ou conheço novos filmes antigos do que vejo filmes que estão em lançamento mesmo, até porque não é sempre que eu consigo ir ao cinema, por mais que eu me esforce muito para isso. Então, ler não só lançamentos é um ponto importantíssimo. Ela também menciona ler em espaços públicos, e aqui ela estava falando no vídeo dela mais uma coisa de ser contra esse argumento de que ler em espaço público é só performance, né? Ela acha muito descolado, muito cool. Para além dessa coisa um tanto da imagem, eu queria acrescentar que ler em espaço público, para mim, tem 2 apelos, né? Um desses apelos é o incentivo. Acho que quando você vê alguém lendo, você fala, nossa, isso é uma opção, eu podia estar lendo também, o que será que essa pessoa está lendo, né? Gera um movimento. E o outro ponto para mim é não ficar usando tanto o celular, porque se eu estou num espaço público e eu trouxe comigo um livro, eu posso optar por ler esse livro e não ir correndo para uma rede social ou para ficar checando meus e-mails ou vendo as mensagens do WhatsApp por falta do que fazer naquele momento, né? Ou eu vou pegar esse livro ou poderia estar no puro ócio. E eu acho que o livro em espaço público tem esse fator para mim, né, de ser uma boa opção fora das telas. O terceiro ponto que ela traz aqui é ser criteriosa com a edição que você compra, né?
E é algo que eu faço muito. Ainda mais de livros assim que tem várias edições, né? A gente sabe que tem livros que estão começando só a sair agora, se só tem aquela edição para comprar e tá ótimo. Mas eu foco muito na edição que eu tô comprando, principalmente no que diz respeito à tradução. Né? Tradução é uma coisa muito importante para mim. Eu vou atrás de saber qual é a melhor para o que eu estou procurando. Tradução são diferentes por vários motivos, são diferentes porque são pessoas diferentes, mas são diferentes às vezes porque têm propósitos diferentes, né? Então, qual é aquela edição mais bacana para isso que eu estou procurando? Como é que são as notas pés? Eu olho. O aspecto da capa também contribui para mim. Então, ter uma edição com projeto gráfico bem trabalhado é muito interessante para mim, mas eu gosto que una várias coisas, né? Eu dificilmente compro só pelo projeto gráfico, ainda que ele me atraia muito, mas eu gosto de olhar assim, tá, esse projeto gráfico é lindo, mas tem uma boa tradução, é de uma editora que tem um respeito e um apego, né, ao trabalho desse texto, também ao trabalho dos profissionais que trabalham com eles, né, de valorizar o trabalho. Então, eu sou muito criteriosa com as edições que eu compro. Aí ela traz o quarto ponto, não organizar os livros por jeitos convencionais. Ela acha isso muito legal, sabe? Não aquelas pessoas que organizam tipo que você vê na livraria, ou só por ordem alfabética. Ela fala um pouco daquela organização por cores, que é um tanto polêmica e tal. Eu organizo de um jeito meu, né? Então, eu gosto de organizar, às vezes, tem uma parte da estante, que é a parte dos contemporâneos, que eu organizo por país, que eu sei que eu vou bater o olho ali naquela área ali do mapa, entre aspas, que é a minha estante, e saber onde está aquele livro, porque eu lembro muito de onde os autores são. Então, por isso que eu acabo optando por esse tipo de organização. Cada um vai ter o seu jeito, né? Porque cada um lembra de um jeito. Tem gente que lembra realmente pela capa, pela cor do livro. E eu também tenho outras sessões que, por exemplo, tem uma aqui que é mais Virginia Woolf, outra que é só os livros da Penguin Companhia, aí tem os clássicos, né? Aí tem todos os ensaios, que basicamente são ensaios de mulheres que eu amo, e tem toda uma parte teórica. Então, eu gosto muito dessa organização que me ajuda a encontrar o livro, o que é o mais importante para mim, é onde está esse livro na hora que eu quero usá-lo, né? Ou quando eu quero emprestar. Ela fala também de livros espalhados pela casa, que ela acha o máximo ver quando você vai na casa de alguém, tem livros não só nas estantes. Eu acho que para quem gosta muito de ler e tem muitos livros, isso é um tanto inevitável. Eu tenho livros por vários lugares, né? Então, na minha escrivaninha, na minha mesa de cabeceira, por aí, né? Capaz de ter até na cozinha livros ali. Mas estou tentando organizar melhor, confesso. Eu não gosto também que fique uma coisa muito, muito jogada, senão eu também não vou encontrar. Aí, o sexto ponto, um livro sempre na mochila. Eu tenho vários na mochila, então se estou lendo 3, 4 ao mesmo tempo, eles estarão na minha mochila. Emprestar livros para os amigos. Empresto muito, acho um hábito de leitura, né, um hábito que ronda a leitura muito maravilhoso. Você já sabe, eu gosto muito de emprestar, eu tenho uma tabela para isso, eu ofereço, falo que não tem problema, pode demorar para me entregar, tá tudo certo, e se ele não voltar também tá tudo certo. Os livros que eu amo, eu não empresto, né? Se o livro, assim, tem algum valor para mim extra, ele não será emprestado, tá tudo certo. E o oitavo ponto é dar livros da sua própria coleção. Eu faço muito isso com meu amigo Mika, ele já me deu livros dele, eu já dei livros meus, que, né, eu acho que tem a cara dele, então é um presente, fico muito feliz que esteja com essa pessoa que eu gosto. 9. Anotar e riscar os livros. Ela gosta de escrever com caneta, ela acha elegantíssimo caneta azul ou preta. O meu rolê é lapiseira, já falei, gosto de escrever com lapiseira porque eu sou uma pessoa que escreve com lapiseira. Eu não escrevo com caneta na minha vida, só escrevo a caneta se eu precisar assinar um documento. Né? Desde a escola é isso, eu fazia provas a lápis. Enfim, ainda bem que meus professores deixaram, né? Até mesmo na faculdade. Bom, 10. Quebrar a espinha, né, do livro, quebrar essa bordinha, né? Esqueci como é que chama isso aqui. A lombada, né? Lombada do livro e dobrar as orelhinhas da página, né? Eu adoro fazer isso porque os livros são meus, né? Eu jamais faria isso com livros de biblioteca, livros emprestados, mas acho que isso aqui está no campo não de que eu gosto de quebrar a espinha, ou que eu gosto de fazer, né, marcações, dobrar a ponta da página, é porque eu acho que está naquele campo de que o livro quer ser usado. Eu quero que esse livro tenha cara de usado, porque ele está sendo usado mesmo, né? Que ele não seja só um objeto para se olhar, né? Que ele não pode acontecer nada com ele, nenhuma marca, nenhuma mácula. Enfim, aí ela usa qualquer coisa que não um marcador de página. Eu já fui muito desse time, assim, do que tinha à mão. Eu usava, às vezes estava com uma foto ali à mão, quando tinha mais foto impressa, usava foto, usava recibo, coisas do cinema, mas hoje em dia eu uso basicamente marcadores de livro.
É, sejam os marcadores que vieram com o livro, seja marcadores que eu compre, enfim, eu gosto de marcador de livro e gosto de uns transparentes, assim, que tem super bonitos. Eu não tô com nenhum aqui à mão, eu acho. Será que eu estou com algum à mão? Deixa eu ver se esse aqui é transparente. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é um da Companhia das Letras, que me deram uma vez. Esse aqui é bem bonito. Clássicos modernos. Gosto desse tipo de marcador. Bom, deixa eu ver. 12º era transportar as anotações para algum lugar, né? Então você faz as anotações no livro, mas depois tomar um tempo de sentar, escrever em algum lugar as anotações, os trechos que você mais gostou. Eu faço isso o tempo inteiro, como falei para vocês. 13, ler vários livros ao mesmo tempo, mas não muitos. Eu adorei esse mas não muitos que ela coloca, né? Porque também muitos parece que você não sabe muito bem o que você quer desses livros e no fim não tá gostando de nenhum, tá pulando de um em um, né? 14, distinguir entre um livro ruim e um livro que eu só não gostei. Eu acho isso um ponto importantíssimo, faz parte daquilo que a gente conversou também um pouco antes, que é você ter elementos e estrutura crítica ou estrutura de argumento para falar o porquê você não gostou, né? Porque é muito fácil falar só assim, eu achei ruim, esse livro é horrível, ninguém leia. Não, eu não gostei. Eu não gostei porque eu não curto muito esse gênero, eu não gostei da forma como ela escreveu, não me agradou e tudo mais. Mas pode ser que outras pessoas gostem, né, gente? Porque assim, a gente não pode ser arrogante de achar que só nosso gosto vale e só porque eu não gostei, ninguém mais tem o direito de gostar. E se essas pessoas gostam, no fim tem algo errado com elas, né? Que é o que muita gente pensa nesse mundo dos livros. Eu acho isso uma babaquice, uma bobeira. Bom, 15, saber criticar livros como crítico mesmo, né, ter esse elemento crítico. 16, estar no Clube do Livro, algo que eu defendo muito também. Clube do Livro é uma experiência transformadora. Tem um monte de Clube do Livro, super ecléticos, tem online, tem presencial, tem gratuito, tem pago. Eu já participei de vários tipos, eu acho importante você encontrar um clube que te agrada, com uma seleção de livros que te agrade, mas que também com pessoas, né, que te agradam. Eu fiz grandes amigos em clubes do livro, pessoas que eu falo sempre, mesmo depois de ter saído do clube do livro, né. 17º, procurar o livro por conta própria. De novo, importantíssimo a gente ir atrás dos nossos desejos, não ficar só sendo como chama isso? Tipo como chama isso? Um recipiente da opinião dos outros, do gosto dos outros, e a gente só se basear pelo gosto dos outros, ou pelo que está sendo dito, o que está sendo legal demais, o que vai me fazer parecer ser legal. Cilada, gente, leiam as coisas que vocês gostem, isso é importantíssimo. Ter um único romance como favorito. A Kate James fala que ela adora isso, sim, que ela acha muito, muito chique você falar um romance que você gosta. Eu não dou conta, assim. A cada mês, a cada ano muda um pouco o romance que eu definiria como meu romance favorito, e são muitos. Poderia falar Orgulho e Preconceito, poderia falar O Farol, da Virginia Woolf, poderia falar Grande Sertão Veredas, que é uma grande paixão e que sempre será uma grande paixão. Enfim, então assim, não conseguiria, não consigo ser elegante nesse rolê aí que ela propôs. Ter uma editora favorita, uma só para mim é pouco, mas eu tenho muitas editoras que eu gosto muito do trabalho, são editoras que aparecem com mais frequência por aqui, né? Então, Todavia, que eu mostrei, temos também a Autêntica Contemporânea, que eu tenho lido muita coisa, a DBA tem feito uma curadoria muito legal, tem a Mundaréu, que eu adoro. A Mundaréu também tem um selo de não ficção que chama Manjuba. Eu gosto da Relicário, da Fósforo. Nossa, eu gosto de tantas editoras, assim, acho que a gente está num momento muito bom aqui no Brasil com editoras muito interessantes, né? Tem a Bazar do Tempo, tem a Perspectiva, são de coisas mais acadêmicas, a Editora 34, que tem um critério incrível, assim, para tradução, para notas dos textos, enfim, muita coisa. E tem uma coisa muito legal também que eu acho importante para a gente usar como elemento para escolher livro, que não aparece aqui na lista da Kate James e acho que nem sempre todo mundo nota, que é a questão do tradutor, né? Eu uso muito o tradutor também como uma espécie de curadoria. Se os tradutores que eu gosto estão traduzindo um novo livro, eu já fico atenta a esse livro, sabe? Eu sei que, claro, a gente está falando de uma coisa que envolve dinheiro, é trabalho, nem todo tradutor pode escolher o que vai traduzir, com certeza, não, né? Assim como a gente, né? Nem sempre a gente escolhe
O que a gente quer fazer no trabalho é o trabalho que se impõe, a gente só faz e aceita. Mas esses tradutores que já estão formando um nome, que estão sendo mais requisitados, eles normalmente também vão atrás de projetos que os interessem, né? E é legal ficar atento a isso, porque pode te levar para boas leituras. Eu uso isso muito como um termômetro, o tradutor. E tenho tradutores favoritos, são vários. Aqui eu citei a Deborah Landsberg, citei a Silvia Maximini Félix, o Caetano Galindo, Paulo Henriques Brito, tem vários que eu sou muito, muito fã e fico de olho mesmo. E que mais? Ela fala aqui sobre saber partes de um livro de cor ou de um poema de cor. Eu sou péssima com isso, eu anoto muita coisa, sei algumas frases mais ou menos, mas eu não conseguiria citar, assim, de repente, uma frase, se alguém me pedisse algo de supetão, assim, não saberia. Ela fala também de soltar fatos literários e aspas em conversas. Eu acabo fazendo muito isso, não em aspas, não em nada disso, mas eu tô sempre tão rodeada por livros que às vezes as pessoas começam a comentar um assunto e eu falo, nossa, eu li um livro, nesse livro tinha tal coisa, e tal coisa, tal coisa, tal coisa. Meio involuntário, e às vezes eu fico pensando que também é meio chato, sabe? Não sei o quanto isso aqui é bacana. Eu acho que depende da forma como você faz, sabe? Desde que não seja pedante, desde que não seja uma coisa assim, olha quanto eu sei. Olha quanto eu sei e vocês não sabem, olha quanto eu li e vocês não leram. Isso é péssimo, isso deveria ser arriscado, né? Eu acho que essa coisa de ficar esfregando é uma bobagem, como também é uma bobagem achar que só porque a gente lê, a gente está num nível a mais que qualquer outra pessoa, e ler é só uma das formas de ter conhecimento, é só uma das formas de conhecer o mundo, existem muitas outras. Vai do gosto, né? Vai também das possibilidades que as pessoas tiveram, nem todo mundo teve a possibilidade de se abrir para a leitura e gostar de ler. E ler em mais de uma língua, eu acho que para quem é inglês, né, porque a Kate James, ela não sei se ela é inglesa, mas ela é de algum país que fala a língua, né, como primeira língua. E para quem fala inglês como primeira língua, muitas pessoas acham que isso é o suficiente mesmo. E ela tá botando aqui um desejo dela de querer saber mais línguas, que ela acha que é quase que uma falha, né? Deixa eu ver o tempo ali do vídeo, ainda dá. Eu acho que pra gente que já nasce com línguas mais não tão usadas, né? O português é falado em muitos países, mas assim, não é das mais faladas. A gente naturalmente desenvolve outras habilidades, né? Pode desenvolver outras habilidades e acaba lendo, na verdade, muito mais coisa traduzida. Lá fora eu sinto que agora que tá num boom, assim, de literatura traduzida. Eu acho que eles liam muito coisas deles mesmos, né? De autores nativos em inglês. E agora que eles estão lendo mais coisas, porque também têm sido mais publicadas. Mas assim, eu consigo ler em espanhol, consigo ler em inglês e tudo ok, né? Eu fiz meu mestrado, era em estudos literários linguísticos em inglês. E espanhol consigo por causa da proximidade, porque tive que ler muita coisa também do mestrado em espanhol, a minha orientadora é argentina e tal. Mas confesso que o que mais me traz descanso para a mente é ler na minha língua, né? É ler em português. Gosto muito de ler em português, gosto muito que as coisas sejam traduzidas também. Leio muito inglês, leio pra caramba, leio até para treinar, mas nada como ler a sua própria língua. Aí um ponto que eu achei muito legal, que ela fala, ler toda a obra de um autor favorito. Isso é algo que eu adoro, porque eu sou muito metódica e sistemática, e eu gosto de saber das coisas por completo, ou de começar do começo. E isso acontece também com os livros. Então, quando eu gosto muito de um autor, eu acabo querendo ler tudo dele. Eu tive uma fase assim com o Murakami é um autor muito, né, assim, prolífico. E, então, ele tem muita, muita coisa publicada, muitos, muitos livros. E eu, uma época, li muita coisa. Eu não consegui ler tudo jamais, eu nunca conseguirei, eu acho. Até porque ele continua publicando, né? Ele está aí vivo, publicando, deve publicar muito mais coisas. Os livros dele são super interessantes, mas confesso que depois de um tempo também eu cansei um pouco da dinâmica das histórias e falei, acho que já deu, acho que já é o suficiente. Mas tem autoras que já fiz isso, que eu estou fazendo, é mais fácil quando são contemporâneas e estão publicando enquanto você as lê. No caso, a Sally Rooney, né, eu li desde o primeiro livro dela, então todo livro que lançou eu li na sequência, então adoro. Virginia Woolf ainda falta bastante coisa para eu ler, ter lido tudo dela, mas venho lendo. Mesma coisa com Jane Austen, que eu já li quase tudo. Não sei, Alejandro Zambra, li tudo, absolutamente tudo do Alejandro Zambra que sai, eu leio. Tô olhando aqui, a outra que eu quero também chegar no momento da vida de ter lido tudo é a Ursula Le Guin, que eu gosto muito da Ursula Le Guin, que é essa escritora de ficção científica. Eu acho que são esses, assim, que eu tenho esse desejo. Deve ter outros autores contemporâneos por aí que eu não tô me lembrando. Cristina Rivera Garza, estamos num caminho, né? Porque tem esses dois dela aqui no Brasil e eu tenho outro já aqui, que
que é um livro de não ficção dela, que eu não tô me lembrando o nome agora, mas que já tá aqui na minha mesa para eu ler depois. E aí ela fala também 24, né, aqui da lista da Kate James, ler de forma eclética e ampla, ler de forma eclética e ampla, que eu dei uma enrolada na língua aqui, que é algo que eu falei disso ao longo desse vídeo inteiro, provavelmente, que, né, você não se prender a esses preconceitos e tal, porque tem muita coisa legal por aí que você pode descobrir que você pode acabar gostando, e ficar com preconceito antes de conhecer algo é uma bobeira. E aqui o 25º ponto dela é odiar a inteligência artificial usada para isso, né? Usada para escrever. Então você lê algo que não foi criado totalmente por alguém, foi criado por inteligência artificial. Isso é algo que cada vez vai estar mais na nossa vida, cada vez mais em discussão, e eu ainda fico curiosa para saber, porque eu acho que a gente só está vendo assim a pontinha do iceberg, sabe? Acho que ainda falaremos muito sobre isso. Enfim, essa era a listinha da Kate James. Eu acho que vale muito a pena ver o vídeo inteiro, porque ela dá os argumentos dela em cima de cada coisa, e eu acho ela bem interessante, como eu já disse para vocês. Acho que ela faz escolhas de livro também que não são muito óbvias, né, em relação às coisas que estão sendo publicadas e divulgadas no YouTube, no Instagram e tudo mais. Às vezes me perguntam como eu escolho o livro, e é meio assim, meio no caos, meio vendo um vídeo de alguém que eu gostei. Eu anoto mesmo esses livros que vão aparecendo para mim. Às vezes eu faço print da tela de algum post de alguém, vejo um livro que é mencionado num filme, vejo um livro que é mencionado no livro que eu tô lendo. São várias maneiras que eu acabo me alimentando de referências, né? E o que eu tenho feito mais e mais, porque eu já fui da pessoa que programava as leituras do mês, a leitura do ano, quais eram os livros que eu queria, eu não programo mais. Eu fiz um vídeo inteiro, acho, sobre isso. Não estabeleço metas de jeito nenhum, nem de números, mas também não dos livros mesmo em si que eu vou ler, porque eu quero me deixar solta para, tipo, por exemplo, cair de cabeça na Cristina Rivera Garza, né? Porque ela foi convidada para Flip, tinha sido uma indicação da Joana, que também está fazendo mestrado, tá fazendo mestrado sobre o Invencível Verão de Liliana. A Joana foi uma pessoa que a gente começou a conversar por causa do mestrado, a gente foi tomar cafés e ela falava muito desse livro. Eu comprei esse livro por causa dela, mas só fui ler quando a Cristina foi convidada para Flip. E aí aquilo me deixou assim vidrada na escrita dela, e eu falei, eu quero ler a Autobiografia do Algodão, e aí depois eu quero ler o outro. Então assim, sabe, estou livre para isso, porque já são tantas as obrigações que a gente tem na vida. Então, por exemplo, tenho que reler Conversa entre Amigos para uma aula. E tudo bem, legal, adoro esse livro, mas assim, ele está ocupando um tempo de leitura. Eu não vou deixar que mais coisas ocupem esse meu tempo de leitura, o tempo dos meus gostos, o tempo das minhas escolhas, assim a troco de nada, entendeu? Eu insisto muito nisso, que eu acho que é importante. Eu acho que em tempos de muita exposição que a gente tem aos gostos dos outros, ao dia a dia dos outros, a gente acaba esquecendo das coisas que a gente gosta, de quem a gente é, e a gente tem que lembrar disso e defender com unhas e dentes, talvez às vezes se afastando um pouco das telas, né, talvez se afastando um pouco de certas pessoas, e para se defender um tanto desse efeito, né, que é esse apagamento da gente mesmo, né. Enfim, gente, fui caminhando por coisas filosóficas aqui no fim, né, mas é um tema que me interessa muito. Mas é isso, acho que consegui dar conta da maior parte dos temas que me propus para este vídeo, né? Então, lembrando que este vídeo, ele é parte do projeto da newsletter, que chama Queria Ser Grande, mas Desisti. O endereço é queriasergrande.substack.com. Os apoiadores recebem um mês antes esse vídeo, e só depois, né, desse mês ele é divulgado aqui no YouTube. O meu grande rolê é escrita. Eu adoro fazer esses vídeos, porque eu sou também do audiovisual há muitos anos, trabalho com isso, né, com jornalismo de TV, mas sempre lembrando que, para mim, a escrita e a leitura, e isso aparece com mais frequência lá na newsletter. Então, se você se interessou, na newsletter tem esse caminho pronto para você. É isso, muito obrigada, um beijo e até a próxima.